Olá, eu sou Ruth Cunha dos Santos, sou mestranda do programa de pós-graduação Educação Científica, Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E eu trago recortes da minha pesquisa em andamento, que é o desempenho e aprendizagem da matemática com os estudantes na escola do campo, um estudo sobre os resultados IDEB e IDEBA. E esse recorte é o texto que trago para o evento, análise dos indicadores críticos de desempenho dos estudantes na avaliação externa SAB, um estudo de caso de escola pública do campo na rede estadual de ensino da Bahia. Como autoras do trabalho, Ruth Cunha dos Santos, a pessoa que vos fala, né, sou formada em matemática pela Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente mestranda do curso de 2023.1, né, no programa de pós-graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A segunda autora é a minha orientadora, a professora doutora Leila Damiana de Santos Souza. Ela é doutora em Educação e ela também é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E trago, nesse texto, a metodologia que foi utilizada, que foi a metodologia que é a pesquisa participante, né, de Brandão. E essa pesquisa participante, ela tende a ser concebida como um instrumento, um método de ação científica ou um momento de um trabalho popular de dimensão pedagógica. Isso porque o pesquisador, ele também vai participar efetivamente na pesquisa. Outro ponto que eu trago como objetivo, também relacionado à metodologia, relacionado à pesquisa, nesse texto foi analisar o desempenho dos estudantes de acordo com a matriz de referência, que descreve as competências e habilidades que se esperam na disciplina de matemática. Vamos analisar como foram feitas coletas de dados, também o local da pesquisa. Como desenvolvimento, eu trago aqui 3 pontos. Primeiro foi a análise de desempenho, né? Como é que se deu essa análise do desempenho? Os estudantes, eles participam de uma avaliação anual, que é a avaliação SAB, que é o Sistema de Avaliação Baiano de Educação. Como resultado dessa avaliação inicial, os professores, eles têm a oportunidade de dialogar com os estudantes, dialogar com seus pares, que são outros professores também das disciplinas, e analisar os descritores, que são os conteúdos que os estudantes tiveram maiores índices de erro. E a partir daí é traçada a estratégia de aprendizagem. Então, tudo se inicia através de uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica é realizada no início do ano letivo. Após 4 meses, os estudantes eles passam a analisar esses descritores, é analisada uma atenção maior sobre a necessidade daquelas questões que envolvam conteúdos mais críticos, para depois eles realizarem uma avaliação chamada avaliação somativa. Após a avaliação somativa, eles passam novamente por um processo de análise desses escritores, como foi o desempenho dos estudantes. Os professores retomam esse diálogo, né, para preparar os alunos para uma avaliação final, que é chamada avaliação formativa. Nessa última etapa, eles vão ser preparados para a avaliação SAEB, que é a avaliação nacional, que é realizada a cada 2 anos aqui no Brasil. E é uma avaliação aplicada nas escolas públicas, né, a nível nacional. E com a avaliação formativa do SAB, os professores eles têm a oportunidade de analisar o desempenho dos estudantes antes de realizar essa avaliação nacional. E o que são esses descritores críticos que são aqui citados, né? Como nós fazemos umas avaliações com os estudantes do 9º ano, né, que são os estudantes de terminalidade da nossa escola, e estudantes do 3º ano do ensino médio. E esses dados eles foram coletados do Colégio Estadual do Campo, Edivaldo Machado Boaventura.
e relacionado à disciplina de matemática, porque na avaliação SAEB, os estudantes eles participam da avaliação em duas disciplinas, língua portuguesa e de matemática. E aqui eu trago alguns escritores, né, que foram classificados como críticos nas turmas do nono ano do ensino fundamental. Dentre os escritores, que são conteúdos da Base Comum Curricular Nacional, no tema 1, podemos citar as questões relacionadas a espaço e forma. Dentre eles, são questões relacionadas a propriedades geométricas, como propriedade de polígonos, utilizar as relações métricas do triângulo retângulo, né, que foram analisados. No tema 2, está relacionado a grandezas e medidas. Como grandezas e medidas, podemos citar aqui cálculo de área de figuras planas, resolução de cálculos envolvendo áreas, também volumes, né? Então, podemos observar como é importante esse estudo desses escritores, que ele vai apontar os temas que são mais críticos. E como terceiro tema, dentre números, operações, álgebra e funções. Nessa etapa aí, nós vemos que a resolução de problemas envolvendo números racionais, então foi assim um dos gargalos, um dos problemas, um dos descritores críticos que os estudantes tiveram analisados. Para as turmas da terceira série do ensino médio, elencamos aqui 3 escritores. No tema 1, espaço e forma, o descritor 7 é relacionado a interpretar geometricamente o coeficiente da equação de uma reta, um dos descritores bem críticos. Tema 2, grandezas e medidas, aponta aqui 2 descritores. O 12, resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas, resolver problemas envolvendo a área total ou volume de um sólido. E como tema 3, números e operações, álgebra e funções. Alguns descritores foram apontados, dentre eles, zeros de funções reais, apresentado em gráfico, análise de crescimento e decrescimento, também apresentar soluções do sistema relacionado e associando a uma matriz, e o descritor 33 foi o calcular a probabilidade de um evento. O que é que o estudo desses descritores nos aponta? Eu trago dentro do texto 3 situações. Primeiro, é a convergência de descritores. Observamos como esses descritores, os estudantes, eles têm um grau de dificuldade, independente da região onde mora. Como o meu estudo é baseado nas escolas do campo, e nós temos contato também com estudantes das escolas urbanas, verificamos como é comum que eles têm essa dificuldade relacionada à parte da geometria e matemática. Outro ponto que podemos também analisar é a autonomia curricular. Isso porque a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, ele dá uma autonomia para que as escolas trabalhem as suas especificidades. Então, a avaliação externa sabe, eles puderam entender onde é que estava o maior índice de erros. E os professores puderam trabalhar com os estudantes sobre esses conteúdos e essas questões relacionadas a esses escritores que eles tinham maiores dúvidas. Então, com o estudo, minimizaram assim, esses erros. E passamos agora a uma reflexão sobre a educação do campo. E aí eu trago Arroio, onde ele diz que veio captar que o campo está vivo, é um dos territórios sociais, políticos, econômicos e culturais de maior tensão, que os povos do campo, na sua rica diversidade, afirmam-se como sujeitos políticos em múltiplas ações coletivas. E daí a gente pode refletir sobre essa fala de Arroio, as lutas constantes e contínuas da educação do campo, né, dos estudantes da educação do campo, dos professores que fazem parte da educação do campo, com aprendizagens significativas. No entanto, nós vemos como as desigualdades sociais ela está atrelada para com esses sujeitos.
No entanto, os sujeitos, eles continuam com compromisso e com resiliência, mostrando assim que é possível alcançar uma educação para aprendizagem, uma educação que leve em conta as especificidades da educação do campo. E para isso é necessário que os profissionais da educação eles tenham essas constantes reafirmações em relação à educação do campo, às suas especificidades. E aí eu trago como considerações finais 3 pontos para refletirmos. É a universalização do ensino. Sabemos que é importante ter um ensino, uma educação para todos, mas será que é o caminho universalizar o ensino e a aprendizagem? É o caminho certo? Isto porque perpassa por diversos aspectos sociais e culturais. E quando analisamos que o estudante do campo ele está sendo deixado para trás, então a universalização do ensino não está sendo feita de forma que leve em conta as suas especificidades. Então, lutamos para que haja, sim, uma universalização, mas que leve em conta as especificidades dos estudantes e das estudantes da educação do campo. Temos também metas globais. Né? Será que para 2030 as metas que foram traçadas, né, que são metas traçadas em conferências, em reuniões mundiais para o Brasil, mas, no entanto, são variáveis desconhecidas, né? Como chegar a alcançar essas metas? E outro ponto também, outra reflexão sobre as causas, essa meta é justa e alcançável. É importante refletir nessas causas sociais e econômicas que os estudantes eles estão inseridos e que interferem diretamente na vida dele e também nos seus diversos aspectos. Então, é importante que os professores da educação do campo estejam unidos em trabalhar com seus alunos, focar na aprendizagem, que eles alcancem a aprendizagem através de um ensino onde leve em conta as suas especificidades. E daí eu trago aqui como referência, né, um recorte de alguns autores utilizado para esse texto, né, como recorte da pesquisa. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Trago aqui os meus contatos e que nós tenhamos um evento maravilhoso, né, um bom evento para todos. E eu só quero agradecer. Agradecer a arte de atrair coisas boas. Então, vamos atrair coisas boas para esse evento, que todos e todas possam ter um excelente dia.